Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Estar na casa do Senhor. Mais um domingo, culto da família, muito bom ver famílias, meus irmãos na casa do Senhor, cultuando juntos conosco. É uma alegria muito grande sempre pregar a palavra do Senhor Jesus. É uma honra, um privilégio. Mas confesso que é uma responsabilidade também muito grande ministrar na vida de pessoas, dos irmãos. Mas em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha falar aos vossos corações, assim como Deus falou no meu coração através dessa mensagem. Em toda a Bíblia, na palavra de Deus, nós temos sempre lições a ser tomada, aprendemos muito com a palavra do Senhor. Em todas as Escrituras, nós tiramos lições, aprendemos com elas, para que a gente também não venha errar, porque é mais fácil a gente aprender com os erros, não que a gente queira que as pessoas errem, mas é mais fácil aprender com os erros dos outros do que aprender com os nossos. Então, toda a Bíblia está repleta de exemplos de como a gente tem uma vida de santidade, uma vida de humildade, uma vida reta, e cheia de exemplos de como não cair em certas ciladas de Satanás. Por isso que a Bíblia é um manual para nossas vidas. Se nós nos debruçarmos nessa palavra aqui todos os dias, eu tenho certeza que nós vamos nos tornar pessoas melhores, cristãos melhores, não só para o seio da igreja, mas para toda a sociedade. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre uma personagem que é bem conhecida na Bíblia, é sobre Davi. Abra sua Bíblia em 2 Samuel 11, de 1 adiante. 2 Samuel 11, do 1 ao 5. Amém? 2 Samuel 11, do 1 ao 5. Vamos ler a palavra do Senhor. Decorrido um ano, no tempo que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e passeando no terraço do Palácio Real, para o Palácio Real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram: é Batseba, filha de Eliá e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Amém. Senhor Deus, que o Senhor venha me usar, Deus, aqui nesta noite, Senhor Jesus, com autoridade, com poder, Deus. Que eu não venha falar nada além daquilo que o Senhor quer que eu fale, Deus. Que os teus filhos recebam a tua palavra, Deus. Que a tua palavra venha trazer frutos, porque a tua palavra, quando é lançada, ela nunca volta vazia, Deus. Nós declaramos esse culto, esse momento aqui da palavra, abençoado, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, todos conhecem essa história. É uma história muito conhecida na Bíblia. Isso aqui foi uma das maiores quedas de Davi. Foi quando Davi viu Batseba, mandou chamá-la e coabitou com ela. E não só isso, ele ainda mandou assassinar o seu esposo. Mas Davi aqui, nessa época, nesse momento aqui da vida de Davi, Davi estava com 50 anos. Davi ele estava no auge do seu reinado.
Davi estava com 50 anos no auge do seu reinado. E a gente pode pensar como um homem chamado homem segundo o coração de Deus, um homem pastor, rei de Israel, cometeu um pecado desse. Mas, como nós lemos aqui, no tempo que os reis saíam para guerrear, Davi ele decidiu ficar em casa. Quando era para Davi estar indo para a guerra, ele decide ficar totalmente na contramão dos costumes da época, daquele momento. E é nesse momento que Davi fica em casa, que ele tira seu soninho da tarde, ele levanta, ele vai passear na sua varanda e ele se depara com Batseba tomando banho. E ali os olhos dele se abriram para aquela mulher. Uma coisa interessante é que quando a pessoa ela já não está muito bem, ela começa a perguntar, como Davi fez. Ele falou assim: então Davi enviou mensageiros a Joabe dizendo: mande-me Urias. Não, perdão. Então Davi mandou mensageiros e a trouxeram. Então Davi mandou mensageiros que a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. Antes disso, Davi estava perguntando quem ela era. Eles falaram: ela é Batseba, mulher de Urias, mulher de um dos seus guerreiros que estava na batalha. Davi aqui já tinha algo que já não estava muito legal com Davi, porque ele era para ter que guerrear e ele ficou. Porque todo homem, toda mulher, quando ela chega em um estágio da sua vida, às vezes ela está orando, está jejuando, ela está obtendo vitórias na vida, está tudo bem. É nesse momento que nós, como cristãos, temos que vigiar. Porque nesse momento nós paramos. Às vezes não está tudo bem. Estou bem financeiramente, estou bem dedicado com a minha família. E quando éramos para a gente estar, para continuar consagrando, orando, jejuando, às vezes nós relaxamos. É nessa hora que o inimigo entra. E foi isso que aconteceu com Davi. No momento que ele era para estar guerreando, ele ficou em casa. Muitas das vezes, nós éramos para estar fazendo com alguma coisa, coisas que da direção de Deus, mas por algum motivo nós paramos. Por quê? Porque paramos às vezes de buscar, paramos de jejuar, paramos de orar. Começamos a perder um pouco da direção daquilo que Deus quer para nossas vidas. E é nesse momento que a gente não consegue discernir a direção de Deus, de quando que é para ir ou de quando é para ficar. Mas algo interessante que todos os irmãos já sabem é a humilhação de Davi, o quebrantamento do coração dele, que falou mais alto que o seu pecado. Davi, ele peca, mas quando o profeta acusa o pecado dele, ele se arrepende, ele se humilha e Deus ali o perdoa. Mas Deus fala para ele: filho, você está perdoado, mas por causa de que você tomou uma mulher que não era sua e matou o seu marido, a espada jamais se afastará da sua casa. E assim aconteceu. Todos sabem que Amnon, ele praticamente estuprou a sua irmã Tamar. Absalão, com raiva do seu irmão pelo que ele fez, ele matou o seu irmão. Todos sabem que Absalão, ele desejou o reinado. Aitofel, que era conselheiro de Davi, passou a aconselhar Absalão para tomar o reinado do pai dele. E assim ele tentou tomar o reinado do pai dele. Ele coabitou com as mulheres do seu pai, assim como diz a própria palavra que aconteceria. Então muitas pessoas falam que quando Jesus morreu na cruz, os nossos pecados foram perdoados, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, nós fomos libertos do pecado. Mas irmãos, a palavra de Deus diz: de Deus não se zomba, isso que o homem semear, ele também se fará, ele vai colher. Existe uma colheita certa, o plantio ele é opcional, mas a colheita é certa. Então,
Tudo que nós fazemos na nossa vida tem uma consequência. Mesmo que o Senhor tenha remido o nosso pecado naquela cruz, tenha derramado o seu sangue por mim e por você, não brinca. Não brinca com o pecado, porque certamente ele vai nos destruir. Se nós brincarmos de ser cristãos, se nós brincarmos de ser crentes, se nós não vigiarmos, certamente o pecado vai nos destruir. Aleluia. Mas Davi, o próprio Davi, que caiu, que pediu perdão ao Senhor, ele no Salmo 191, quem puder abrir? No Salmo 191, vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. É uma visitação? Não, é uma habitação. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Como que eu habito no esconderijo do Altíssimo? Orando, jejuando, lendo a palavra e me arrependendo, chorando pelos meus pecados, pelas minhas transgressões, porque nós não estamos falando de homens perfeitos. Aleluia. Nós estamos falando de homens que se arrependem, Aleluia. que se humilham diante do Senhor, porque certamente o pecado vai bater a nossa porta, mas nós precisamos nos santificar, nós precisamos adentrar esse lugar, ficar nessa morada que é o Senhor Jesus, e orar, jejuar, ler a tua palavra. Glória a Deus. Essa semana o nosso pastor levantou um jejum de 3 dias. Eu não sei, eu não estava com os irmãos, não sei quantas pessoas fizeram, mas há um tempo, Deus está trazendo a gente para um tempo para que a nossa visão se abra, para que a nossa vida seja alinhada com o Senhor Jesus, para que nossos olhos se abram para certas coisas. É tempo de consagração, é tempo de buscar a face do Senhor. Não é tempo de distrações, porque essa palavra também se encaixa nas distrações da vida. Como eu falo sempre aqui de público, cuidado com as distrações, porque ela tem roubado o nosso tempo de qualidade com o Senhor. Quando eu falei que em alguns momentos em alguns momentos nós precisamos estar na igreja, em alguns momentos nós vamos estar na nossa casa, com a nossa família, em alguns momentos nós vamos passear com a nossa família, mas tudo isso tem uma direção de Deus. Tudo isso tem uma direção de Deus. Muitas das vezes, eu não sei se já aconteceu com você, acontece comigo às vezes, eu pego a Bíblia, pego o telemóvel, vou para o meu canto fazer um devocional, e eu falo assim, vou botar aqui um louvor para estar lendo a palavra. Aí daqui a pouco, eu me distraio, e estou assim, rolando a tela do telemóvel. Quando era para eu estar lendo a palavra do Senhor, eu perdi o foco e fiquei perdendo tempo. Quando eu dou conta, eu falei, meu Deus, está na hora de trabalhar. Eu não li a palavra. Com quantas pessoas acontece isso aqui? Porque comigo acontece, só eu que sou normal, não, né? E sabe o que acontece? Às vezes Deus tinha uma palavra para você naquela manhã, porque Ele sabia que você ia enfrentar lutas, provas naquele dia. Ele ia te capacitar a vencer batalhas naquele dia, através daquela palavra que Ele ia deixar no teu coração e no meu coração. Mas nós perdemos o foco, nós nos distraímos com coisas bobas. Às vezes nós temos que vir para um dia de culto, nós chegamos em casa, sentamos no sofá e falamos, eu não vou para a igreja hoje.
começa um rebuliço dentro de casa, um vento. Aí você pensa, meu Deus, por que eu não fui na igreja? Por que eu não fui para a casa do Senhor orar? Porque muitas das vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus e discernir aquilo que é para a gente estar fazendo. O tempo que era para a gente estar na casa do Senhor buscando, a gente está em casa. É errado estar em casa? Não. Foi como eu falei. Existe um tempo de estar em casa, existe um tempo de estar na casa do Senhor, existe um tempo de estar no secreto, existe um tempo para trabalhar, mas nós precisamos da direção do Senhor para discernir esses tempos. Aleluia. E às vezes a gente fica em casa, aí levanta aquele vento dentro de casa e a gente fala, meu Deus, era para ir para a casa do Senhor orar, era melhor estar lá. Então nós precisamos estar atentos ao que o Senhor está falando, ao que o Senhor está comunicando com cada um de nós. Nós precisamos estar buscando, nos consagrando todos os dias, para que o Senhor venha mostrar a direção para nossas vidas, para que a gente venha viver uma vida na direção do Pai, para que a gente venha ter a nossa casa abençoada, a nossa vida abençoada, a nossa vida totalmente na direção de Deus, para que Ele venha nos mostrar qual é o caminho que nós devemos seguir, para que a gente não venha se perder e acontecer igual a Davi. Davi, ele adultera com Batseba, e quando Batseba diz para ele que ele está grávida, ele manda trazer Urias da guerra. E ele fala, Urias, vai para casa, vai descansar, meu filho. Mas Urias, um homem fiel ao seu exército, fiel ao seu rei, falou, não, a presença de Deus está lá. Os meus amigos de batalha estão dormindo no templo, eu não posso ir para casa. Ele vai e dorme na porta do palácio. Davi, quando sabe que ele dorme na porta do palácio, ele chama Urias, faz com que Urias fique bêbado e manda ele para casa, mas Urias mais uma vez não vai para casa. E o que ele faz? Ele escreve uma carta para Joabe. Fala, Joabe, bota Urias na frente de batalha. O próprio Urias levou sua própria sentença, sua própria morte, sua carta de morte para Joabe. E ele bota Urias na frente de batalha e Urias é morto. Agora Davi não só adulterou, como ele assassinou. O que Deus tem com pessoas assim? Com pessoas que erraram, porque a gente vai ver as histórias na Bíblia, não existem homens perfeitos, não existem mulheres perfeitas. A gente pega toda a história, Abraão pecou, Moisés assassinou, mas esses homens tinham algo em comum, eles eram amigos de Deus, homens que se arrependeram, homens que pediram perdão ao Senhor. Não são homens perfeitos. Deus não usa homens perfeitos, Deus usa homens imperfeitos, porque é Deus que capacita, é Deus que santifica. Ninguém aqui é perfeito, todos nós vamos errar, mas Deus, Ele quer homens e mulheres com um coração quebrantado diante dele, com um coração contrito, homens e mulheres que pagam um preço de oração, de jejum, de vida de santidade, porque Ele quer se revelar a esses homens e essas mulheres. Mas para isso precisamos pagar um preço que muitas das vezes não estamos pagando. Estamos vivendo uma vida, muitas das vezes, de preguiça, uma vida sem cruz, sem santificação. E sem santificação não veremos a Deus. O mundo ele tem trabalhado dia após dia para roubar a sua fé, para roubar a sua alegria, para roubar a minha fé, a nossa alegria. O diabo tem trabalhado dia após dia e nós não temos às vezes percebido isso. Como eu preguei na última vez sobre Noé, muitos estão vivendo a sua vida desapercebidos com o que está acontecendo à sua volta. Hoje nós temos a inteligência artificial. Eu não sei quantos aqui viram um vídeo essa semana de um rapaz, ele fazendo perguntas à inteligência artificial, e no final daquele questionário que ele fez, a própria inteligência artificial falou para ele do livro de Apocalipse,
quando a besta ia ser solta. Como a inteligência artificial ia saber falar isso tudo? Por quê? Porque já existe um sistema maligno por trás para destruir esse mundo. Mas não o mundo, mas o sistema desse mundo, para destruir a sua vida e a minha vida. Mas em nome do Senhor Jesus, nós devemos estar firmes no Senhor, ligados na palavra do Senhor, com o que o Senhor tem comunicado esses dias, o que o Senhor tem pedido a você nesses dias, o que o Senhor tem falado ao seu coração esses dias. Será que você está tão distraído que você não tem percebido? Será que eu estou tão distraído que eu não tenho percebido? Será que eu perdi o foco? Será que eu perdi a visão? Será que no tempo que era para eu estar guerreando, eu estou tirando o sono da tarde? Nós precisamos estar atentos ao que Deus está comunicando. De repente Deus está te pedindo para você sacrificar algo na sua vida. De repente é um telemóvel, de repente é uma televisão, é uma série. Deus de repente está te pedindo para sacrificar outras coisas que eu não sei na sua vida. Mas muitas das vezes a gente, por amor ao apego às coisas dessa vida, a gente não abre mão. E a gente está deixando de viver uma vida melhor, uma vida de santidade, uma vida na presença do Senhor, uma vida abundante, que é isso que o Senhor tem para todos nós aqui. Deus, Ele quer ministrar sempre no nosso coração, mas nós precisamos estar atentos ao que Ele está falando. Precisamos entrar no nosso secreto todo dia. Precisamos voltar a entrar no nosso secreto todas as manhãs. Aqui tem um povo que ora todo dia aqui de manhã, 5 horas da manhã. Mas não é só aqui que Deus se revela. Deus também se revela no seu secreto na sua casa. Porque é ali que Ele quer que nós estejamos, no nosso secreto, buscando. E aí sim, Deus vai nos dar a direção. Aquele dia que nós vamos buscar, estivermos aos pés do Senhor, certamente naqueles dias, quando as provações vierem, nós vamos saber discernir se aquilo é de Deus ou se aquilo é do diabo. Se aquilo veio para te fortalecer ou se veio para te destruir. É isso que Davi naquele momento não entendeu, porque ele estava no auge do seu reinado. Às vezes você pode estar no auge da sua vida, a sua família pode estar voando, está bem, tudo bem, vigia, irmãos. É nessa hora que nós precisamos estar vigilantes. Amém? Senhor Deus, feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que nós venhamos sacrificar, Deus? O que o Senhor quer que nós venhamos abrir mão, Senhor Jesus, para termos uma vida de santidade, para termos uma vida devotada ao Senhor, para termos uma vida totalmente aos teus pés. O que o Senhor quer de cada um de nós, Senhor Jesus? O Senhor quer santidade, o Senhor quer compromisso, o Senhor quer que a gente abra mão do nosso eu, porque muitas das vezes o que nos impede de crescer na Tua presença, de que impede de alcançar o próximo nível, é o nosso eu, a nossa vaidade, as nossas vontades. Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos, Senhor Jesus, para que a gente possa estar com os nossos olhos espirituais abertos, ouvindo a Tua voz, para discernir aquilo que é do maligno e aquilo que é de Deus. Senhor, abra os nossos olhos espirituais, Senhor Jesus, para que nós possamos ver a nossa imundície, para que nós possamos nos humilhar diante de Ti, para que nós possamos enxergar com clareza aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, diante do Senhor, na Tua obra, na nossa casa. Senhor Jesus, quantas vezes nós falhamos dentro do nosso lar, porque nós não temos direção, porque nós não buscamos, não santificamos, e muitas das vezes nosso lar está uma bagunça, porque perdemos a visão, perdemos a direção do Senhor. Certamente o Senhor vai requerer cada palavra que sai da nossa boca, cada pecado, mas em nome do Senhor Jesus, o Senhor está nos chamando a um arrependimento, porque aquele que pecou não peca mais, aquele que falava mal não fala mais, aquele que levava uma vida de devaneio não leva mais.
O Senhor está querendo santidade da sua igreja, pureza, corações limpos, corações quebrantados na presença dEle. Não há tempo para ressentimentos compensos. Estamos tão feridos, Senhor Jesus. Estamos tão feridos com coisas que não conseguimos discernir, porque o nosso coração muitas das vezes está com raízes de amargura, manchado por pequenas coisas que vão minando a nossa vida e vão fechando nossos olhos espirituais de ver aonde quer que nós estejamos. Senhor, que nós não venhamos cair no engano, Senhor Jesus, que nós não venhamos estar com o nosso coração contaminado, porque o coração é fonte de vida. Nós precisamos estar com a nossa vida totalmente no altar, para o nosso coração estar purificado. O Senhor quer uma igreja santa, o Senhor quer uma igreja limpa, purificada. O Senhor quer uma igreja sem ruga, sem mácula, sem mancha. O Senhor quer uma igreja adornada. Ai, irmãos, muitas das vezes deveríamos sair do culto mastigando aquela palavra, pensando no que nós ouvimos, mas muitas das vezes saímos do culto sorrindo, brincando, e adentramos a segunda-feira como se nada tivesse acontecido, como se tivéssemos ouvido nada da palavra do Senhor. Nos últimos dias, os homens teriam comichões nos ouvidos. Eles não conseguiram nem ouvir a palavra do Senhor. Mas em nome do Senhor Jesus, irmãos, nós viemos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, e nós viemos pegar a palavra do Senhor, aquilo que é ministrado no altar no domingo. Nós chegamos na segunda, saímos daqui pensando, meu Deus, eu preciso mudar, eu preciso ter uma vida santificada, eu preciso ter uma vida diferente. Quantas pessoas aqui são antigas de igreja? Como é que muitas das vezes o povo saía da igreja pensando em crise? Meu Deus, eu preciso mudar. Hoje nós entramos na igreja, adentramos a igreja, ouvimos a palavra e parece que aquilo nada aconteceu. Não damos ouvido, não buscamos ter uma vida diferente, não pegamos aquela palavra e nós chegamos ela na segunda-feira. Irmãos, palavras de poder é muito bom, rodar é muito bom, falar em línguas é maravilhoso. Nós precisamos ouvir a palavra que liberta. Precisamos ouvir a palavra que traz cura. O poder, ele é uma manifestação de Deus para mostrar o poder dele. Quando nós rodamos aqui, falamos em língua, isso é tudo maravilhoso. Isso que mostra que Deus está na casa. Mas essas coisas não transformam a vida do homem. O que transforma a vida do homem é você ler a palavra. É porque nós só somos limpos através da palavra. Nós só temos uma vida santificada através da palavra. Nós só temos uma vida santificada através do jejum, da oração. Aquele que fala em línguas é para a própria edificação. Não estou falando que a gente não possa falar em línguas aqui. Claro que vamos falar. Mas precisamos discernir a palavra, precisamos ouvi-la e colocar no nosso coração. Mas sabe por que nós não recebemos a palavra no coração? Porque nós estamos com o nosso coração cheio de coisas do mundo, cheios da vaidade do mundo, cheios de internet, alguns não sei, cheios de pornografia, coisas ilícitas. Como é que nosso coração vai ser um solo fértil? Porque a palavra de Deus diz que uma semente caiu no solo rochoso, outro espinhoso. Mas a palavra não produziu, a semente não produziu o seu fruto. Ela não produz porque ela caiu num solo ruim. E muitas das vezes nosso coração está ruim, está sujo, manchado, com ressentimentos, com mágoas, com coisas que não vão deixar a palavra de Deus germinar. E com tudo isso que eu estou falando,
nos roubam a nossa visão espiritual, nos roubam a direção que Deus tem para cada um de nós. Mas nós precisamos nos debruçar sobre essa palavra todos os dias. Sabe por quê? Porque se a gente se debruçar nessa palavra todos os dias, se nós buscarmos todos os dias, nós vamos chegar aqui num domingo como esse, nós vamos exalar, nós vamos derramar tudo aquilo que nós aprendemos durante a semana com o Senhor, porque aquilo que Ele derramou sobre a nossa vida. Mas às vezes chegamos aqui secos. O que nós vamos falar? O que nós vamos entregar? Não oramos. Há quanto tempo Deus não ouve sua voz? Não aqui na igreja, porque aqui ser crente aqui, falar com Deus aqui é fácil. Mas dentro do seu lar. Há quanto tempo você não fala com Deus? Há quanto tempo você não chama Deus de paizinho? Você ouve Ele chamar você de filhinha, uma filhinha amada? Quanto tempo? Porque estamos perdendo o nosso tempo com coisas que não nos vão levar a lugar nenhum. Deus deu a terra aos filhos dos homens, a natureza, tudo, para a gente contemplar e usufruir. A terra não é maligna, o sistema do mundo que é maligno. A terra Ele deu para os filhos dos homens. Mas muitas das vezes estamos perdendo o desfrute da vida, da contemplação real do nosso Deus. Porque estamos levando uma vida que não condiz com uma vida de cristão. Eu estou falando isso aqui, irmãos, mas é para mim também. A palavra está cortando em mim. Quantas vezes eu tinha que orar e não orei? Quantas vezes eu tinha que jejuar e não jejuei? Quantas vezes eu tinha que ler a palavra eu não li? Volta para o secreto. Volta para o secreto. Volta a estar onde que o Senhor quer que você esteja. Você consegue discernir aonde que o Senhor quer que você esteja? Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Nós precisamos discernir os tempos que nós estamos vivendo. E precisamos discernir a estação ao qual nós estamos inseridos. Davi era tempo dos reis saírem para guerrear. E qual é o nosso tempo hoje? O que nós estamos vivendo hoje? Conseguimos discernir tudo o que Deus quer? Conseguimos discernir aquilo que o Senhor quer para nossas vidas? Só vamos conseguir discernir se estivermos com a nossa vida totalmente normal. Se nós estivermos no esconderijo do Altíssimo, aí sim, a sombra do Onipotente. Na sombra do Onipotente você descansará, porque você será protegido. Nenhuma praga te alcançará, nenhum mal alcançará a tua casa, a tua vida, porque lá no esconderijo do Altíssimo você estará orando, você está jejuando, você está se humilhando perante ao Senhor, e você está escondido e guardado nele, para que Ele mostre a visão. Deus deu a visão a tantos homens. Alguns homens na palavra de Deus, na Bíblia, tiveram visões, mas foram homens que realmente se entregaram totalmente para Deus. Aleluia. Homens que viveram intensamente. O apóstolo Paulo, um homem que perseguiu a igreja, mas quando Deus chamou, ele viveu intensamente o Evangelho. Mais uma pergunta de retórica: será que temos vivido verdadeiramente o Evangelho? Será que temos vivido na plenitude do Evangelho? Ou será que nós estamos paralisados? Ou será que quando nós éramos lá do mundo, a gente chegava, saía de casa 10 horas da noite, 5 horas da manhã a gente ficava aceso? Aí quando o pastor convoca para fazer um jejum, para fazer uma vigília, é uma luta. Para servir a Satanás, servimos com o maior prazer. Mas e para Deus? Eu sei que é uma palavra dura, irmãos. Mas será que para Deus, verdadeiramente, nós estamos gastando a nossa vida nele? Será que estamos gastando a nossa vida verdadeiramente na presença do Senhor? Ou estamos gastando a nossa vida com coisas que quando nós chegarmos diante do Pai, Ele vai falar assim para mim e para você: eu não te pedi para fazer isso. Eu não te conheço.
Será que nós vamos ouvir isso do Senhor? Ou será que nós vamos ouvir? Vinde, entra, benditos do meu Pai. Irmãos, precisamos. A igreja está muito séria. Então, glória a Deus, irmãos. Está pesado, não. Não estou batendo na noiva, não, tá, irmãos? Às vezes parece que eu estou batendo na noiva, mas não estou, não. A noiva tem um noivo. Você tem um noivo, que não sou eu. Eu sou só uma voz hoje. Mas a igreja tem um noivo. Não estou batendo na noiva, não. Eu só estou despertando a gente para algo que Deus quer nos revelar, quer nos mostrar. Algo maior do que nós estamos vivendo. Não estou falando que Deus vai te dar riqueza, que você agora vai virar o pregador, o príncipe dos pregadores. Não estou falando isso. Mas às vezes o que Deus quer te mostrar é um caminho para você ter uma vida de excelência, uma vida de santidade, uma vida feliz com sua família, um lar feliz. Nós precisamos voltar para o secreto urgente, irmãos. Precisamos já estar nossos dias na presença do Senhor. O mundo já jaz do maligno. A igreja é a esperança do mundo, irmãos. Se nós não fazemos a diferença nesse mundo, quem vai fazer? Será que nós temos sido uma voz no nosso trabalho, na nossa casa, na sociedade? Será que as pessoas estão deixando de vir da igreja por causa da gente? Aí eu falo, Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia da gente, Pai. Se há alguma pessoa que não vem da igreja, Pai, porque nós causamos escândalo, Senhor Jesus, nos perdoa, Pai. Porque a Tua palavra diz, ai daquele que viu o escândalo, Senhor Jesus. Senhor, que nós possamos voltar, Deus, ao secreto, a uma vida de santidade, a uma vida de entrega para a Tua presença, Senhor Jesus. Ah, Pai, a família de Davi foi devastada, Deus, pelo pecado do seu pai, pelo pecado de um chefe de família, do cabeça, os filhos se matando, um lar destroçado, destruído, pela iniquidade, pelo pecado. Senhor, abra nossos olhos espirituais, porque nós não queremos ver a nossa família perecer, nós não queremos ver a sua igreja perecer, mas ela não vai, porque eu sei que existem homens que pagam preço. Que nós possamos voltar, Deus, ao primeiro amor. Que nós possamos, Pai, esquecer tudo aquilo, Pai, que nos rouba a tua alegria. Tirar todo o ressentimento do nosso coração. Que a gente venha tratar nossa esposa melhor. Porque a palavra de Deus diz aqui para os homens: se você não trata a sua esposa bem, as suas orações são interrompidas. Não adianta orar, os céus estão cerrados. Nós precisamos vigiar, irmãos. Estamos chegando no fim. Aguenta, filha, aguenta mais um pouco. Busca mais, se santifica mais. Não faça um favor por reino, irmãos. Não faça contenda entre irmãos. Não vai nem estar falando isso aqui, nem sei o que eu estou falando. Não faça isso, irmãos. Não destrua a igreja. Não destrua a igreja. Não mata o seu irmão. Às vezes tem pessoas que são novos da fé e vem um crente antigo matar a fé do irmão. O irmão está lá cantando, louvando, jejuando. Aí vem um crente velho de igreja, porque ele perdeu o primeiro amor. Aí ele vai contaminar o outro que está com seu coração queimando pelo reino. Não faça isso. Não vamos fazer isso com a noiva. Vamos ficar de pé, irmãos. Fadote. Gentileza. Aleluia. Deus está nos chamando para uma vida reta, uma vida de santidade, uma vida de discernimento. Nós só vamos ter discernimento no reino se formos homens e mulheres espirituais. Só sabe discernir as coisas espirituais. Quem é espiritual, quem é carnal não discerne. Só discerne coisas carnais, conversas carnais. Isso não vai fazer o reino avançar. Isso não vai nos levar para o céu. Sabe o que eu temo, irmãos? Às vezes eu converso muito com minha esposa. Será que nós estamos fazendo a obra do Senhor verdadeiramente?
Será que a gente só vem na igreja só por um cartão, bater um cartão, por um entretenimento, para ver o pastor Diego pregar aqui, que ele fala que ele é bonitão? Será que a gente vem para a igreja só por isso, irmãos? Só para mostrar aqui o louvor, para estar aqui só pregar para pregar? Eu converso com minha esposa, será que isso vai levar a gente para o céu? O que vai levar a gente para o céu? Será que quando a gente chegar diante do Senhor? Porque não adianta ter dentro da igreja, irmãos. Vir para a igreja, até o ímpio pode vir, entrar aqui e ficar aqui a vida toda, quer ver nem se converter. Ficar aqui no meio. É porque é o joio que está no meio do trigo. Porque é o joio que faz o trigo crescer. O que vai nos levar para o céu, irmãos? O que está te levando para o céu? O que nos leva para o céu é uma vida no altar do Senhor, uma vida no altar de Deus, uma vida não com lábios que difamam, não com lábios que matam, mas a boa notícia é que nós temos um Deus tão misericordioso, porque, como eu falei aqui, nós não somos perfeitos. Eu certamente já feri alguém aqui, certamente. Sou meio bruto por falar às vezes, certamente eu já feri. E às vezes sem querer, a gente atropela as pessoas, fere. Às vezes ferimos nosso cônjuge, nossos filhos, com palavras que vão, às vezes, ficar na mente do seu filho por resto da vida. Mas existe um Deus que é misericordioso. Assim como Davi